Bom, acho que podemos começar, gente, então, no benefício aí do tempo. Primeiro, então, muito obrigada a todos e todas que estão aqui hoje, nessa tarde. Boa tarde para quem está nos assistindo agora, ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir depois. Começo, assim, agradecendo, primeiro aqui aos nossos palestrantes, Paula Palermo, da Simbiótica Finance, Camila Rioja, da Plexo Institute, e João Valente, da Ambipar. Eles vão se apresentar daqui a pouco em mais detalhes. E aí agradeço também a quem está aqui nos assistindo, quem for assistir depois, e ao pessoal da organização, tanto do Lab quanto aqui também da CVM, que está nos ajudando na organização da World Investor Week. Então, a gente está hoje estamos aqui na semana, né, do investidor, e a gente trouxe esse tema de debate que é sobre explorar as questões de Distributed Ledger Technology ou tecnologias, né, de registro distribuído, e os pontos de interseção dessa tecnologia com a pauta de ASG, que são as questões ambientais, sociais e de governança. Entendemos que hoje são dois universos que estão se desenvolvendo e a gente trouxe aqui, né, esse painel, essa hora de conversa, para olhar quais são os pontos de interseção, os pontos comuns. Ou seja, quais que podem ser as contribuições do uso dessa tecnologia para a incorporação das questões ASG nos mercados financeiro e de capitais. Então, olhar um pouco quais são os ganhos, as vantagens de você usar essa tecnologia, quais são caminhos para uma transição, enfim, quais são oportunidades, desafios. Vocês vão ver, vai ser um bate-papo e aqui um caráter bastante exploratório, é um tema que a gente tem visto crescendo e a gente quis trazer aqui como uma importante peça para a gente conversar. Essa mesa está sendo organizada pelo GT Fintech do Lab, só rapidamente para quem não conhece, o grupo de trabalho ele busca fomentar a inovação e novas tecnologias no mercado financeiro de capitais. A gente espera que com isso as ações do grupo a gente ajude na geração de eficiência, mas também ações que usar a tecnologia para gerar maior inclusão e ajudar nessas questões também a ESG, como a tecnologia pode ajudar nisso. Então, nessas pautas, a gente já teve ações voltadas a fintechs sustentáveis, atualmente uso de DLT e a parte de DeFi, a gente teve trabalho já nesse sentido, e hoje debruçados na parte de finanças descentralizadas, com trabalho sobre identidade digital, infraestrutura de mercado, entre outros. Então, deixo desde já o convite aí a conhecerem o GT Fintech. E aí, hoje a gente veio para poder discutir esses universos, esses pontos de interseção entre essas pautas. E aí, já abro aqui, gostaria primeiro de pedir para cada um dos nossos participantes, de novo agradecendo por estarem aqui, para que se apresentem e contem um pouquinho para a gente sobre a instituição, sua instituição, e também já contem, acho que a gente já começa entrando no tema, o que estão realizando nessa pauta de DLT e ASG, ou também planejando desenvolver. E aí já abro para vocês, por favor. Vocês podem até seguir minha ordem aqui, né? Camila, se quiser começar, depois Paulo e João. Tudo bem, pessoal? Começo aqui eu, então. Primeiro, gostaria muito de agradecer por essa oportunidade para estar começando uma semana tão relevante, falando de um tema que está na fronteira, né? Na fronteira da inovação, na fronteira da tecnologia, da preservação e de pautas tão relevantes, né? Como a regeneração de ecossistemas e nessa interseção, né? Da regeneração ambiental junto com um possível ecossistema aí de investimento, inclusive. É um prazer, mais uma vez, dividir essa mesa aqui, intermediada pela Gabriela, com a Paula Palermo, com o João Valente. A todos vocês que estão dedicando o tempo para estar presentes aqui com a gente hoje ao vivo, muitíssimo obrigada. E aos que vão ver essa palestra no segundo momento também. Meu nome é Camila Rioja, eu sou presidente do Plexus Institute, Instituto Plexus. O Instituto foca na desmistificação e na democratização do acesso aos benefícios que a tecnologia emergente ela traz para a população. Então, o objetivo é atuar basicamente em três vertentes. A primeira delas é a parte da educação, conscientização e advocacy. A segunda é com o co-desenvolvimento de tecnologias, provas de conceito, MVPs, e a terceira vertente desse instituto é realmente as parcerias, né, que são travadas aí como o motriz, o veículo motor,
né, de toda essa realização que a gente faz. Alguns de vocês provavelmente já me conhecem por outra atuação que eu tenho no mercado. Eu estou nesse mercado de tecnologias disruptivas emergentes desde 2015. Entre outras funções, eu também sou head para a América Latina da Celo, que é um protocolo de blockchain. E as coisas que eu tenho feito, né, e me deparado, e eu sempre conto assim, quando eu estou num fórum diferente, é um pouco da minha trajetória pessoal e como é que isso conectou com o que eu faço hoje em dia, né? Eu sou advogada de formação e depois de uma década atuando, eu comecei a explorar a interseção da ciência, enfim, na verdade, da tecnologia com o direito, né? E acabei me deparando com uma ciência chamada computational law, ou a ciência computacional, e como a gente conseguiria fazer sistemas, né, que fossem compliant, mas que também dessem caso a diferentes usos e serviços, né, sempre olhando para diferentes prismas, olhando para o mercado, olhando para o direito, olhando para a tecnologia. E aí, depois de muito experimentar nesse ramo, eu dei um passo, né, a mais para realmente abraçar a tecnologia como ferramenta de transformação social, tendo o direito como uma parte, né, desse componente, mas não o foco total. E por que que eu acho que essa introdução ela está relacionada ao que a gente vai conversar hoje aqui? Nessa quarta revolução industrial, por tudo que a gente está vivendo, celeridade de informação, conectividade, hoje em dia existe um entrelaçamento muito grande de tópicos e temas, né? E a oportunidade, talvez, que a gente esteja se deparando é uma oportunidade de mercado, que é o que eu acho que a Paula vai trazer num segundo momento dessa conversa, com um momento também de necessidade, uma necessidade dentro dessa pauta, né, ASG, não só, enfim, pelo posicionamento do Brasil nessa questão do posicionamento e no mindset das empresas, mas também como uma oportunidade mesmo da gente atrelar, né, avanço econômico, social, político e tecnológico a essa pauta tão relevante. E aí, talvez para finalizar essa breve, né, enfim, introdução e passar a palavra para os meus colegas, o que eu acho importante ao longo do dia de hoje é a gente se perguntar se as coisas fazem sentido no caminho que estão andando, se perguntar se existem outros caminhos e outras fronteiras que valeria a pena a gente estar, né, explorando, e pensar, eu claro que tem aqui toda uma temática por conta da semana, né, de investidores e de investimentos, mas assim, também para além do investimento propriamente dito, porque muita gente quando pensa nessa temática da blockchain, pensa nessa temática de cripto, associa imediatamente, né, uma coisa ali a outra, a existência do token a um investimento per se. Eu, por conta dessa contextualização que eu fiz a vocês, eu vejo essa tecnologia como uma infraestrutura, como uma base que proporciona coisas como compliance, transparência, usabilidade, casos de uso, que às vezes eles, e muitas vezes, inclusive, eu acho que a gente vai passar por isso hoje, eles não estão necessariamente ligados a um instrumento de investimento. Eles estão ligados a uma questão de compliance, eles estão ligados a uma questão de transparência, a usabilidade ou o acesso, né, a diferentes oportunidades. Então, chamando aqui, talvez, né, fechando essa primeira introdução, para a gente dar uma olhada, enfim, a ótica que eu vou trazer aqui para vocês, não vai estar relacionada a investimento, a sugestão de investimento, a nenhum tipo de posicionamento com relação à legislação ou então aos ativos em si, mas em raciocinar, em pensar como essa nova tecnologia blockchain, ela pode dar aso e existir como a infraestrutura base para o tipo de transparência, troca, certificação e credibilidade que a gente pretende ver daqui para fora. Então, mais uma vez, muito obrigada aqui pela oportunidade. A gente agradece, Camila. Aí convido Paula também para nos contar aí um pouquinho. Por favor, Paula. Obrigada, Gabriela, pelo convite. É um prazer estar aqui também. E um prazer aqui falar depois da Camila, que para mim também é uma referência. A gente, trabalhando no mesmo setor, a gente se ajuda muito e cresce junto. E também aqui com o João e com a Camila, aqui, né? Referências de mercado nessa atuação entre ESG e DLT, que é o nosso tema de hoje.
Eu acho que eu quero começar também falando da importância de ver esse tema entrando na World Investor Week, no contexto que ele tem hoje em dia no mundo, né? E eu comecei a fazer essa pesquisa dessa intersecção em 2018 e hoje, em 2023, a gente vê que é um tema mundial que está aparecendo aí em todas as pautas. Então, para me apresentar um pouco, eu sou a Paula Palermo, sou uma das fundadoras da Simbiótica Finance. Eu tenho meu background em arquitetura, urbanismo e em economia e trabalho já com projetos de impacto social e ambiental há mais de 15 anos e fiz parte dos times de Venture Capital e Corporate Innovation da Plug and Play da Techstars, né? São fundos de Venture Capital, investindo nos temas de fintech, blockchain e smart cities principalmente, que aí vocês vão falar, né? Uma arquiteta, o que ela está fazendo por aqui, mas a gente tem muito de intersecção entre o mundo real e o que a gente chama de mundo financeiro. E essa intersecção foi principalmente uma das coisas que me trouxe para esse mercado que a gente atua hoje, que é como a gente pode materializar uma indústria que por si ela é não material, ela é desmaterializada. Então a gente vê o mundo das finanças, o que vai acontecendo muito deslocado do que acontece no mundo real. E isso a gente vê resultando em crise, a gente vê resultando em portfólios que são montados com ativos que né, fazem mal para o meio ambiente, para as pessoas. Então a gente vê dentro do blockchain, como a Camila mencionou, essa possibilidade de não ser o salvador do mundo, mas o que ele faz é poder trazer para a gente esses instrumentos de trazer informações reais, informações de registro, informações que vão ajudar a gente para o compliance, para os ativos financeiros. E não só para os ativos financeiros, mas também para a informação sobre esses ativos, né? Que um dos principais usos, o principal que começou, foi justamente o registro de transações, foi a possibilidade de fazer transações entre uma pessoa e outra, sem intermediação. Então, são coisas que a gente vê da tecnologia avançando e entrando no nosso dia a dia. Esse é um de como, né, eu também venho parar nessa intersecção entre ESG e blockchain. E aí, para contar um pouco mais da história da simbiótica e o que a gente vem fazendo até então, a gente começa como o problema da gente mesmo como investidor, para encontrar os ativos que eles são de ESG e que, na verdade, a gente tem informação transparente, é muito complicado. Hoje em dia, no mercado, você vai buscar um índice que está falando de ativos ESG, mas, na verdade, você acaba encontrando as empresas que mais poluem, né? Então, como que a gente faz para poder investir com propósito, investir sabendo onde investe, também se proteger como investidor e como consumidor dentro das finanças, que no caso, né, é o papel do investidor que está aqui. Então, a gente começa entendendo que o blockchain ele serve não só para criptomoedas, né, para o mercado que tem, mas também para poder trazer um impacto para a sociedade. Então, muitos dos projetos que aparecem e que têm hoje os seus tokens, as suas moedas específicas, eles são lastreados em alguma atividade, eles são lastreados em algo que pode ser pura tecnologia. Então, tem empresas de blockchain que fazem transações e é para isso que eles usam a tecnologia, mas também pode ser para coisas para o meio ambiente, né? Como a gente vê em ativos hoje, que a gente tem o próprio exemplo aqui do João, que ele vai contar um pouco melhor o trabalho que ele faz na Ambipar, mas a gente pode ver que também pode ser relacionado a financiar conservação, financiar carbono, que é um mercado também super importante dentro, né, do próprio setor de finanças, e pode também trazer a gente outras oportunidades de trazer transparência para esses ativos que são relacionados com ESG. E aí a gente vê a possibilidade, por quê? Porque o mercado de ESG sozinho, ele é gigantesco e o mercado de criptoativos, ele também já tem um crescimento, né, muito expressivo e específico. Então, a gente está falando aí do mercado de cripto de $1 trilhão e o mercado de ESG mais, né, bombando muito mais do que só o de cripto. Então, o que pode acontecer com essa intersecção foi a pergunta que a gente começou a se fazer. E aí, a gente começou mapeando o mercado, então começou a entender quais eram esses ativos que, na verdade, eles têm a intenção de fazer bem para a humanidade, bem para o planeta e bem para a sociedade, e como, na verdade, qual que é o impacto real desses ativos. E a gente chegou com essa ideia porque a gente falou, tá tudo registrado no blockchain, então a gente só chega lá, vê o contrato inteligente desse sistema e que a gente vai encontrar todas as informações. Mas a gente acabou de deparando com vários ativos que não trazem informação, que não têm esses registros, então a gente vê que a gente está no mercado também que está crescendo, que precisa de adaptação da tecnologia para de verdade trazer o papel ali para o investidor, para trazer transparência e tudo que vem na promessa, né? Então, por isso a gente construiu um primeiro índice que consegue fazer
ele faz o traçamento desses ativos de impacto, então pode mostrar um pouco sobre essa perspectiva do mercado, mas também um framework para ver o impacto em termos de ESG desses próprios ativos. Então, o framework por si, ele tem o pilar de impacto, de governança e de segurança cibernética, que foi a nossa interpretação para esse caso específico de como trazer o ESG para esses ativos digitais que estão crescendo agora. Então, esse é um pouquinho do que a gente faz. E aí, passar a bola para você, João, para a gente poder continuar esse papo. Muito legal. Bom, muito obrigado. É um grande prazer poder estar junto com vocês todos. Não só quem está assistindo nessa mesa virtual que foi montada, né? Para nós é muito honroso a gente poder discutir e unir aí a tecnologia, as questões do ASG, enfim, né? De tudo que nos ajuda a preservar ou a regenerar o que a gente conhece, né? Então, eu sou o João Valente, né? Seguindo o protocolo. As minhas formações acadêmicas vêm dentro das áreas de ciências sociais, como administração, contábeis, né? E o mercado financeiro, algumas pós-graduações, destacando aí o mestrado em diversificação de portfólio internacional, que foi onde eu acabei caindo dentro das mesas de operações de criptoativo, né? E aí, para poder ajudar o doutorado, olhando aí as finanças comportamentais através do olhar do blockchain, do Bitcoin, enfim, do criptoativo. E aí, com isso, e encurtando bastante, né? Que é para não deixar todo mundo ficar bem cansado, né? A gente fui convidado pela Ambipar para poder desenvolver um projeto aqui dentro sobre a rastreabilidade do crédito de carbono, né? Então, a Ambipar é uma multinacional brasileira, aí com mais de 35 anos no mercado, capital aberto, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Tem duas grandes linhas de atuação, uma de emergências ambientais, né, e a outra de gestão, valorização de resíduos e descarbonização, que é onde a gente está atuando mais forte, né? Envolvendo aí dentro da Ambipar todas as questões, porque o próprio core da Ambipar, do grupo Ambipar, ele é o ESG, trazendo isso para a realidade, trazendo isso para o dia a dia das companhias. E dentro disso a gente conseguiu aliar o próprio blockchain, como a Paula e a Camila, né, já disseram dessas vantagens, e tentar fechar algumas lacunas, né, tanto do greenwashing quanto do green tech, né, ou transferindo isso para o green tech e fechando alguns problemas, alguns desafios que existiam dentro do assunto de tecnologia de blockchain, para mostrar realmente a rastreabilidade e unir as vantagens que tem o blockchain, criando algo que pudesse ajudar a população, ou que pudesse ajudar a disseminação dos assuntos voltados para ESG, né? Então, aqui dentro a gente conseguiu unir numa equipe multidisciplinar e num prazo assim, insano de projeto, a gente conseguiu lançar um produto, um serviço de rastreabilidade de crédito de carbono e dando aí uma popularização para o próprio crédito de carbono, mostrando para que serve o crédito de carbono, que antes estava disponível apenas para alguns nichos, e aí abrindo algumas oportunidades para outras empresas, outras iniciativas ou outros projetos virem utilizando essa mesma fonte, ou esse mesmo smart contract, para poder trazer essa transparência que é tão gritante quando a gente fala no ESG, né? Hoje a gente não discute mais, ou pelo menos a gente não vê discutindo muito as questões de governança, né? A gente vê que tem desafio, a gente vê que tem problema, né? Que tem alguns pontos para poder fechar, mas e aí? E as soluções disso? Então, aqui dentro da governança, a gente utiliza o blockchain como uma fonte distribuída, completamente descentralizada, para poder dar essa transparência, para poder dar esse poder, né? Enfim, e aí corroborando aí com as outras letras de ambiental e social, dentro do mercado tão importante, tão relevante quanto esse. Então, a gente vê uma migração das companhias, uma migração dos próprios dirigentes, das pautas que viraram agendas de C-level,
para poder tratar o ambiental. Então a gente percebe ou a gente começa a enxergar que a preservação talvez já tenha passado o tempo e a gente já começa a falar em regeneração, né, em regenerar. Se a gente está regenerando mais do que preservando, é porque a gente errou um pouquinho no tempo, né? Então, essas pautas tão grandes e a distribuição desse assunto, e a gente pode ver fundos de investimento falando muito sobre companhias que precisam investir em ESG, seja ela com carbono, seja ela ambiental, social ou até governança, né? Então, existem fundos de investimento voltados para isso, existem linhas de crédito específicas para esta finalidade. Então, a gente vê que é um mercado que não só está tomando conta, mas que me parece que aqueles que não o fizerem não deve ter mais espaço por um tempo. Acho que até já invadi um assunto aí, falando demais, passo a bola, aí e a gente fica para poder continuar o papo. Imagino, mas é que é um ponto passa o outro mesmo, né? É, e aí eu acho que, assim, a gente passa um pouco. Não sei se alguém também quer colocar algum comentário inicial, que de vocês fiquem à vontade. E senão a gente passa aqui, né? A gente tinha pensado. A ideia é um pouco a gente olhar assim, o que que já está acontecendo? Quais são os casos de uso? Porque a gente sabe os potenciais da tecnologia. Sabe, talvez algumas demandas, e várias demandas das questões ASG. Então, a próxima pergunta que eu trago aqui é a gente olhar assim, o que que já está sendo feito? E aí a gente vai um pouco olhando para fora e depois levando aqui o olhar para o nosso mercado local. Então, a minha pergunta para vocês é assim, vocês, na experiência de vocês, nos trabalhos que estão desenvolvendo, quais são os principais casos de uso de quem está usando aí a tecnologia de DLT, blockchain, para as questões ASG? É uma pergunta ampla, mas o que está sendo feito? Quais modelos de negócio? Quais são as principais tendências? Eu acho que eu até deixo aqui um disclaimer, a gente está principalmente no evento voltado a investidores aqui, a ideia é a gente explorar por onde os caminhos que estão indo, né, onde que o mercado está indo, explorando essa tecnologia e com esse foco ESG, e não de forma alguma recomendar nenhuma empresa ou algo do tipo, mas é realmente aqui, até principalmente nessa pergunta, a gente explorar aí alguns casos de uso. E aí, então, abro aqui para ouvi-los, para que a gente saiba o que está acontecendo e ajude até a ilustrar para quem está nos ouvindo, assim, o que pode ser feito, ou já está sendo feito, ou que tem potencial de ser feito. Eu vou começar aqui abrindo a discussão, né? O João, ele traz casos muito interessantes ali da própria atuação deles e eu acho muito legal quando você menciona isso dos portfólios, de como todo o setor de finanças, a gente está vendo essa direção ali para uma tendência que, se não a gente não seguir essa tendência, eu não sei o que vai ser da gente como humanidade, como planeta, né? Então, eu espero que a gente siga. E um pouco para falar, esse foi também uma das grandes áreas de atuação que a gente tem hoje, né? Então, hoje vocês forem lá no site da Simbiótica, simbiótica.finance, dá para encontrar esse primeiro índice, né? Que a gente consegue juntar ali esses ativos que têm um impacto positivo. Hoje a gente tem ali, né, medidos em torno de 16 bilhões de dólares dentro dessa grande lista de ativos, né, de capitalização de mercado. E os setores principais que a gente conseguiu identificar nessa taxonomia dentro do setor de ativos digitais foram o de saúde, ciências centralizadas. Então, a gente está falando muito de financiamento para poder fazer pesquisas que são muito caras, sempre precisam de grandes investidores, e hoje a gente vê usando o blockchain para poder descentralizar não só a gestão dessas pesquisas, como o João mencionou, o caráter de governança, mas também poder financiar. Então, as pessoas podem financiar e ajudar. Então, são esses termos que a gente chama tanto de saúde como de SAI, que é, né, ciências descentralizadas. Tem a área de tecnologia, então tem muitos projetos que eles usam a tecnologia para promover o impacto, e muitos deles são na questão de governança. Então, essa é uma questão super interessante, porque a gente consegue ver
como que a gente pode usar a tecnologia para fazer transações, para poder votar. Então, hoje existem projetos que toda a estrutura de governança desses próprios projetos, como eles são gestionados, eles são através de votos, de participação. Então, a tecnologia também é um dos maiores, né? Tem economia circular, tem o mercado de energia, e o mercado de carbono e de soluções de natureza, que são os mais ligados à parte A do ASG, né? E aí, na parte S do ESG, que é o social, a gente vê também muitos projetos na área de impacto social e de finanças também, de finanças inclusivas, de inclusão financeira. A gente vê o Brasil e a América Latina ali, né, com carro-chefe na discussão de inclusão financeira no mundo. E a gente vê que blockchain também aparece bastante para a gente poder auxiliar na inclusão de pessoas, né, para os serviços bancários que antes tinham uma dificuldade de acesso. Então, dentro dessas tendências, dessas grandes áreas, hoje, por exemplo, dentro desses 16 bilhões de dólares, 15 bilhões de dólares são só para essas soluções de tecnologia. Então, hoje, nos ativos digitais, a gente vê uma concentração maior mesmo nas soluções de tecnologia em si. Então, a gente vê que esses tokens, esses ativos, eles estão, na verdade, ajudando processos, né? Inclusive, a Camila pode contar mais também da própria Cielo, como que é uma das soluções que ajuda, na verdade, outras soluções a serem criadas que possam trazer prosperidade. Então, a tecnologia ela aparece ali não só como um final, mas como uma infraestrutura. E a parte de finanças e de energia, finanças também para carbono, energia tem 173 milhões de dólares ali de capitalização de mercado, né? Só para esses tokens de energia, o que para a gente foi uma surpresa, porque a gente vê o carbono como o carro-chefe ali nas discussões, mas hoje, nessa área tokenizada, energia já tem um pilar ali bem concreto. E o mercado de carbono, eu acho que a gente está numa pauta super importante no Brasil, não só porque é pauta nacional, mas também porque a gente tem os ativos, a gente tem essa capacidade de poder, né, trabalhar com carbono para o nosso próprio desenvolvimento como país. E aí, dentro desse setor específico, a gente vê que tem a possibilidade de fazer a traçabilidade dos projetos, que é como o João mencionou, a própria tokenização de créditos já existentes, que é você simplesmente pegar um crédito e tokenizar ele, fazer uma representação digital. Existem também os créditos que são originados diretamente na blockchain, então ele não vai através de uma metodologia, tem uma metodologia específica que passa ali pela blockchain para poder os registros fazerem parte dessa originação desse crédito. E o que a gente vê aparecendo também é o trading, os marketplaces para crédito tokenizados. Então, isso também é algo que a gente vê dentro do setor de ESG de blockchain com uma grande potência. E aí a gente já entra um pouco mais na parte de DeFi, de todo, né, as finanças que acontecem ali sem fechar a bolsa no mundo de criptoativos, né, que é um fenômeno também muito especial. Mas aí eu quero passar também aqui para os meus colegas, para a Camila e para o João, para eles trazerem um pouco mais a perspectiva deles, não só no mundo, né, o que a gente está vendo de solução no mundo, mas também no Brasil. Muito Muito bom. bacana, eu acho que eu vou pegar. Não, por favor, Não, você pode pegar, primeiro, João. Camila, não? Assim, a tese ou o discurso ele é muito, muito parecido, né? E ele vai dentro do caminho. Aqui a gente tem, a gente entra em algumas discussões quando a gente fala no que existe no Brasil ou no que tem de potencial, obviamente ratificando, né, o que a Gabriela falou que não é recomendação de investimento, nunca, né? Mas a gente começa a entrar em discussão, assim, como o assunto ele já está tão um pouco mais avançado tecnicamente e o conhecimento está um pouco mais profundo, a gente já começa a entrar em algumas discussões como é, 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 a credibilidade do crédito de carbono, por exemplo, a metodologia que é utilizada para poder chegar até a parte fim, a parte ambiental, né? Corroborando todos os pilares do ASG, formando ou mostrando que não só a origem, mas a qualidade daquele projeto, daquela destinação, ela é importante, né? Porque quando a gente fala em aquecimento global, a gente está falando, né, nós estamos falando de crédito de carbono, a gente está falando de um recorte da sustentabilidade,
né? Então é uma fatia da sustentabilidade. Existem várias outras formas para poder consolidar o tema sustentabilidade e dos pilares ESG. Então, falando de crédito de carbono especificamente, nós estamos falando de uma fatia. Então, o propósito não é sair compensando, né? Você compra crédito de carbono para poder sair compensando as suas emissões, as emissões nossas ou das companhias, não. O propósito é fazer redução, né? Esse é o grande, talvez seja o grande coringa de, de, de toda a nossa discussão, né? Então percebe que a finalidade de você reduzir, ela entra no mesma linha ou no mesmo caminho é, 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 da credibilidade dos projetos, né? E aí você vai tendo uma disseminação sobre o assunto, você vai tendo um aculturamento sobre um aprofundamento sobre o tema, e aí você tem, da mesma forma que os blockchains distribuídos, né, que são públicos, né, os projetos são públicos, os smart contracts, você consegue enxergar o que eles fazem, e você vai tendo as credibilidades, tanto do token, quanto do projeto, quanto do crédito carbono, e fazer essa rastreabilidade. Aqui no Brasil, como protocolo até, nós temos um domínio, né, por incrível que pareça, nós temos um domínio ímpar sobre o conhecimento e sobre a aplicabilidade, né? Não sei se por conta dos recursos naturais que a gente tem abundantes ou a nossa própria fonte renovável de estudo, nosso próprio investimento em estudo, nesse campo de pesquisa, e projetando isso para o mundo. Então, os projetos ou as formas da gente distribuir e dar esse poder a todos, a gente consegue é, 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 dar força para que o mundo possa utilizar os recursos naturais através da tokenização, através da restabilidade, através da credibilidade. E a credibilidade é tão importante quanto a própria certificação do crédito de carbono ou do que quer que seja, DeFi, ReFi, né? A credibilidade é muito importante. Senão, logo a gente vai ter certificadora dando crédito de carbono para samambaia que nós ganhamos da nossa mãe, da nossa avó, né? E o propósito não é esse, né? A gente tem que realmente entender qual que é a adicionalidade para que a gente possa corroborar tanto tecnicamente quanto tecnicamente quanto ambientalmente. Bom, muito interessante, porque agora a gente acabou de ver dois espectros, né? E o desdobramento de um tema. Acho que a Paula foi muito competente em trazer uma visão macro, né? De como é o que significa cada coisa, onde é que a gente enxerga uma conexão de cada um dos pilares, né? Ali dessa vertente ESG ou ASG em português, com os quesitos da tecnologia. Fizemos um passeio aqui com o João, né, inclusive sobre critérios assim de aplicabilidade, usabilidade, questões de quase que melhores práticas, né? O que tem valor dentro dessa cadeia? E aí algumas coisas me chamaram a atenção nessa fala que eu acho que vale a pena talvez a gente até dar 2 passos para trás para continuar na conversa. Pedindo perdão para quem já souber muito bem o que significam esses termos, mas uma contextualização rápida, né? O que é a história da blockchain? Então, ela é um sistema ali, né, distribuído de um registro de tecnologia. Então, você vai registrar dados, informações, trocas, né? Nisso que muita gente diz que seria a versão 3 da internet, da web. E o que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo a possibilidade de você criar aplicativos e aplicações que utilizem por base, essa tecnologia que ela é descentralizada. Ela também tem uma questão ali relativa à distribuição. E por que esses pontos são relevantes? Porque essa tecnologia, inclusive da forma de registro, a gente pode definir como é que essas informações elas são, enfim, registradas numa blockchain através de um consenso. Vamos dizer que a gente escolhesse os melhores cientistas ou as pessoas mais relevantes, enfim, que têm relacionadas a uma questão ambiental.
e que essas pessoas elas pudessem ter o poder de participar de uma banca ou determinar o que efetivamente tem validade, né, dentro dessa lógica. Então, eu acho que isso explica um pouco do que o João trouxe aqui com relação ao quesito da credibilidade, mas olhando também um pouco para a questão da blockchain. Outros dois nomes que foram ditos aqui que eu acho que vale a pena a gente tocar é a questão do DeFi, das finanças descentralizadas, e do ReFi, das finanças regenerativas. Muito se falou na primeira era ali da blockchain, lembrando que a blockchain é a infraestrutura base, né? E essas questões, às vezes, que a gente discute, elas são aplicações da blockchain, ou então elas são outras partes dessa camada, né, da blockchain, que interagem para formar um ecossistema que preste serviços ou que possibilite, né, serviços ali e aplicações. Mas, enfim, dentro da primeira era da blockchain, falou-se muito em finanças descentralizadas, que seria descentralizar o poder de ofertar ou emitir, de acordo com as legislações pertinentes, diferentes tipos de ativos digitais. Então, seriam ativos digitais ou, enfim, uma representação nessa Web3 de algo do mundo real, podendo se tratar ou não ali efetivamente de um valor mobiliário. E quando você coloca isso dentro dessa lógica de finança descentralizada, o tipo de ecossistema de aplicação e de produto que é criado está naturalmente relacionado às questões financeiras. Quando a gente passa para essa era que a gente está vendo agora emergir, que é a questão das finanças regenerativas, o que a gente está querendo colocar é basicamente preceitos, princípios ASG dentro não só do entendimento do que é um produto, mas também do próprio design desse produto. Então, quando a gente fala em ativos ESG, necessariamente a gente vai estar falando de uma economia regenerativa. A gente vai estar falando de trazer essa qualidade, né? Enfim, de alinhar essa visão, a ótica, as melhores práticas e o que é desejável dentro da ótica ESG e codar isso nos produtos e codar isso nos serviços. Não é uma coisa se subsumir à outra. Não é a gente, na verdade mas é ao contrário do que a gente está acostumado. Não é você olhar para um produto financeiro tradicional e falar, vamos colocar uma estampa aqui, né? A SG é muito pelo contrário, é dentro da acepção e do desenho desse aplicativo, dessa aplicação, ou que seja um ativo realmente que seja passível aí de regulação por ser um valor mobiliário, mas a própria construção dele está de acordo com esses princípios. E do que a gente está falando? A gente está falando de compliance, a gente está falando de transparência, a gente está falando de existência mesmo de um negócio ali fidedigno, né, dos ritos que amparam a certificação desse determinado ativo estarem condizentes com as melhores práticas de mercado. Então, a tecnologia, ela passa a ser moldada na sua própria forma de ser, de existir nesse mundo, pela confecção de produtos, negócios e serviços que tenham já embedado. Então, é muito interessante quando você olha, por exemplo, eu lembro que na época que veio a lei de compliance, a lei anticorrupção, e depois veio a Lei Geral de Proteção de Dados, na Lei de Proteção de Dados falou-se muito em compliance by design, compliance by default e compliance by design. Então, você fazer um design, e ainda nessa época, veja que não se falava na tecnologia de base, mas você falava assim, um desenho, né, ali de uma estrutura que ela fosse compliant por conta dos seus atos. Hoje em dia, né, esse passo que se dá é trazer toda essa inteligência, trazer toda essa questão para a própria elaboração do produto tecnológico. Então, se eu pudesse oferecer uma coisa para a gente tirar da palestra de hoje, dessa palestra não, dessa troca que a gente está fazendo aqui hoje, seria como alinhar a expertise, né, das pessoas que estão nesse mercado há tantos anos, construindo
enfim, toda essa lógica, e não aniquilar isso, não separar toda essa inteligência porque está havendo uma transformação tecnológica. Não é passar uma coisa ali em cima da outra, é muito pelo contrário. É se apropriar de conceitos tecnológicos, das possibilidades e das impossibilidades tecnológicas, para a gente construir soluções que, por design, já tem essa configuração. E o que eu quero dizer com isso? A tecnologia, ela tem as suas limitações. Não é qualquer coisa, existe um mundo, enfim, entre o que você consegue colocar numa blockchain e o que você não consegue colocar numa blockchain. A gente falava isso, né, quando eu fazia direito, papel aceita qualquer coisa. A blockchain também, né? Então, precisa haver uma forma de alimentar, enfim, esses smart contracts com dados, com informações que sejam críveis. E a tecnologia, ela não vai ser a solução por si. Ela precisa ser uma ferramenta aplicada com critério ao que a gente entende de melhor dentro enfim, desse mercado. Perfeito, gente. Eu acho que a ideia era um pouco, e vocês conseguiram, né, nos ajudar muito nisso, a mostrar a complexidade das aplicações e o que está sendo, a gente observa já em outras jurisdições, e o que a gente tem observado aqui, tendências, caminhos que já estão sendo usados e caminhos que podem ser usados. E acho que, né, foi muito bom aqui todos esses, inclusive esclarecimentos de conceitos bem importantes. E aí eu queria então pegar esse gancho, até muito, né, nessa fala, assim, Camila, quando você traz essa questão, assim, eu entendo, né, buscar incorporar as questões, o ASG ele pode ser um produto, né, um fundo ASG ou alguma questão ASG, mas tem a incorporação das questões ASG naqueles velhos processos e atividades que estão sendo feitos, né, entrar com esse olhar como se fosse uma camada transversal entrando em tudo. E aí é o nosso desafio, né, eu acho que é hoje muito o objetivo da gente explorar aqui e dar continuidade, em certa medida, a isso, e é olhar assim, a tecnologia do DLT, ela vem para poder ajudar. Mas tem uma pergunta que paira, que é assim, ela seria a melhor tecnologia? Por que usar esta tecnologia e não outras tecnologias para ajudar nessa incorporação a ESG? E aí, então, minha pergunta para vocês é olhar assim, quais que, então seriam as vantagens, o que torna um pouco mais único, o que coloca na frente o DLT em alguns processos ou atividades em detrimento de outras? Quais são essas vantagens que atraem o uso do DLT para que a gente explore mesmo? E aí olhar assim, a gente veio vantagens, oportunidades, né? A gente vê vários pontos sendo falados e queria que vocês pudessem comentar um pouquinho de algum deles, né? Assim, que a gente escuta que tem um potencial de ter maior eficiência e redução de custos, se vocês quiserem comentar um pouco como que isso se daria. Ou essa questão de transparência e rastreabilidade, ajudar, em que medida ajudaria em greenwashing mais que outras tecnologias, ou ajudaria em uma padronização, em uma interoperabilidade. Há também uma questão de poder dar escalabilidade em algumas outras coisas, ou tornar o processos ou acesso a alguns investimentos mais democráticos, à medida que ele pode ser mais aberto a novos players, trazer uma inclusão financeira. Isso pode até mesmo resultar em uma liquidez maior de alguns ativos. E aí, olhando em específico, assim, se a gente olhar um ativo que seja ESG ou outro, assim, onde que essa tecnologia pode ajudar, né, na originação, nessa emissão, na negociação, liquidação, enfim. Ou até mesmo olhar para essa questão de atestar informações, certificações, monitoramentos. E um outro ponto também se ajudaria até mesmo em compartilhar dados, né? Fui falando aqui várias questões que a gente enxerga como vantagens, mas se vocês pudessem explorar um pouco mais sobre essa ótica, assim, de onde que então o DLT sairia na frente de outras tecnologias com essas perspectivas e outros pontos também. E deixo desde já assim uma provocação para a nossa plateia de deixarem as perguntas aqui no chat, a gente abre em breve também para vocês e interagirem aqui. Mas dá para vocês, para quem quiser começar aqui a explorar essas vantagens. Posso ir aqui, eu tenho alguns pontos Tá bom. que eu acho que eles são bem interessantes, assim, na visão geral de finanças como um todo, e não acho que seja à toa que blockchain está sendo muito utilizado agora para o setor de finanças, então a gente vê ali até como uma tecnologia que nasce a criptografia ali
departamentos de segurança para poder transmitir informações e como que a gente vê isso parar em finanças, né? Então, o que está acontecendo de interessante é, primeiro, que a gente consegue, né, através dessa tecnologia, é possível você ter, você investir em ativos que antes você não podia investir. Então, hoje você pode ter até você investir em ativos que não eram divisíveis e hoje eles são divisíveis. Então, a gente está falando de parcelas de fundos, a gente está falando de ativos reais, né, real estate, a gente está falando de vários setores interessantes. Eu acho que isso é interessante e o que que faz, né? A gente está vendo no setor esses ativos se transformarem em líquidos, o que não eram líquidos também. Então, a gente tem também essa atividade, essa acessibilidade para esses ativos de uma forma que você pode investir em recursos naturais, em terras, poder ter uma negociação também contínua ali no mercado secundário, que hoje a gente não vê. Claro que a gente precisa de uma infraestrutura também ali de regulação que acompanhe todos esses movimentos, mas é o que a gente vê acontecer no mundo, né? Esse desbloqueio de liquidez, possibilidade de futuros, de rendimentos, de trazer tudo isso ali para uma infraestrutura digital. E aí você também, eu acho que dentro não só desses usos de finanças tradicionais que já estão acontecendo dentro de blockchain e que agora estão se mostrando no mercado, para mim, pessoalmente, o mais interessante é a questão de ESG que a gente está discutindo aqui agora, porque todas essas coisas com outras tecnologias financeiras, o Brasil é líder ali em Open Banking, a gente tem vários outros tipos de tecnologia que não são blockchain especificamente, né, para o setor de finanças, mas por que que o ESG também é tão importante e interessante? Porque a gente pode trazer essas informações direto para os ativos, que nem a Camila comentou. Então, o que que vai acontecer no mundo das finanças se os portfólios tiverem essas informações lastreadas sobre os ativos em si, né? Se a gente está falando de ativos que têm um impacto real na economia, ativos que são reais, que são terras, são físicos, né? A gente precisa dessas informações para os investidores também poderem ter mais segurança. Então, eu acho que esse é um dos melhores, mais interessantes usos, né? Que a gente pode vir, e para mim, uma dificuldade que fica, eu jogo aí para os meus amigos, para os meus colegas e também aí para a plateia, é como que a gente faz para poder essa tecnologia, porque a gente fala que a gente consegue diminuir os custos, mas diminuir os custos porque você não tem mais a intermediação bancária tão pesada como tinha antes, o que também é um desafio, porque também traz risco. Mas essa diminuição de custos, na verdade, se você trouxer muita tecnologia, que é no momento que a gente se encontra hoje de desenvolvimento da tecnologia, ela pode encarecer também os processos. Então, não só em blockchain, não só em finanças, a gente vê também aí como toda a transição sustentável e regenerativa do mundo, como que a gente pode trazer tecnologia, trazer transparência, sem encarecer, né, mais o serviço, sem passar isso para o consumidor. E aí eu vejo o papel do regulador ali fundamental, né, para a gente ver esse cenário de que todos os produtos que a gente possa consumir, investir, eles tenham ali essa certificação, né, junto com eles, para a gente poder ter essas garantias. Então, essa é um pouco a minha perspectiva. Não sei vocês, Camila e João. Bom, então dessa vez acho que vou eu depois da Paula, João. Mais uma vez, uma fala muito interessante, né? E tentando ligar ali casos de uso no mundo real com as potencialidades que a gente está vendo, e aqui numa proposta assim super complexa de talvez explicar o porquê. Deixa eu ver se eu consigo passar por essa lógica com um ou dois casos de uso, né? Uma das coisas que se fala muito, ou que já se constrói muito, tá? Dentro desse mundo distribuído aí da blockchain, é essa lógica, por exemplo, de renda básica universal. E por quê? A Web3, a blockchain, o pessoal, né, que, enfim, está nesse mundo blockchain, como a gente está, né, há tanto tempo, entende bem público com uma acepção muito diferente do que está dentro do nosso direito ali constitucional e administrativo. O bem público dentro da Web3, ele é a própria infraestrutura de base ali de troca. Então, o que acontece? O que se constrói na Web3 pelas comunidades que utilizam ali ferramentas de código aberto são bens públicos. Dentro dessa loja de bem público, e aí conectando as pautas, né, ASG, o que é relevante? É relevante a gente poder trocar ativo digital. E uma das coisas que a blockchain, né, faz, e por isso que essa tecnologia cresceu, foi, assim, entre outras razões, mas resolver o problema do duplo digital. Sabe quando você tem uma foto, aí você faz um print, manda para outra pessoa?
construiu-se através da blockchain uma infraestrutura que deixa você trocar, enviar, sem ter uma preocupação ali que aquele ativo ou que aquela, enfim, que aquele bem ele seja duplicado, tá? Então, este caso de uso, né, olhando para isso, já abre uma vertente, um leque muito grande de oportunidades e de casos de uso que estão relacionados à acessibilidade. Por quê? Está dizendo que através de uma infraestrutura de código aberto, as pessoas podem enviar, né, e trocar coisas com outras. Podem ser arquivos, podem ser fotos, pode ser um valor, pode ser um título, pode ser uma JPG única, né? Ou alguma coisa ali constituída naquele NFT, pode ser um ticket, né? Do mesmo jeito que pode ser um ticket para um concerto, também pode ser, na verdade, uma evidência de que você passou em determinada prova, ou o seu próprio diploma. Então, se você começa a juntar essa questão, né, da Web3 construir para bens públicos, da própria tecnologia de possibilitar casos de uso como você trocar sem intermediários, você entende por que algumas pessoas decidem construir determinadas coisas, como, por exemplo, ferramentas para a renda básica universal, para você garantir o acesso, né, a algo que dá seus subsídio, enfim, para o seu sustento de uma forma ali que ela é, né, enfim, instantânea e sem intermediação. Tem muita gente que dentro dessa lógica também se organiza em associações. Então, existem associações pelo clima, existem associações pelos direitos de algumas minorias, existem associações de diferentes empresas, aplicativos ou instituições que se juntam para pensar coletivamente em problemas de uma forma mais holística. Geralmente, esse pessoal se preocupa com as questões de uma forma mais de ponta a ponta. Então, é desde a tecnologia que está de frente ao usuário, até as questões relacionadas à liquidez, à disponibilidade, à segurança institucional, né? E aí isso seria uma segunda forma de apresentação. E a razão pelo qual, né, se faz isso, porque é difícil construir todos esses pequenos links que fazem, enfim, o mundo funcionar dentro dessa lógica. Outro tipo de questão que tem sido muito abordada, né, e aí também no coletivo e por iniciativas isoladas, seria a questão dos estándares para verificação da existência de créditos de carbono, ou então de qualquer outro, né, crédito ESG que você esteja relacionado. Aí, de novo, por quê? Porque para você trazer esse crédito para a blockchain de uma forma que seja confiável, você precisa de questões tecnológicas, mas você também naturalmente precisa de questões ali que estão muito mais relacionadas com compliance, com quem são essas pessoas que estão fazendo coisas que são tradicionais. Então, de novo, assim, talvez para fechar a minha fala, né? Na questão de aplicações, por que as aplicações no mundo da Web3, para alguns grupos, já estão naturalmente alinhadas com a pauta ASG? Elas estão naturalmente alinhadas com a pauta ASG, porque, primeiro, a própria concepção da infraestrutura ela é uma concepção pública de acesso irrestrito e que é feito da população, né, para a população. Então, essa é a primeira coisa. Então, toda a questão da inclusão, da acessibilidade, isso já é o DNA de uma solução de código aberto. A segunda questão é que dentro dos aplicativos, né, que são desenvolvidos, algumas soluções que estão relacionadas, por exemplo, puxa, a quantidade de coisa que tem de educação na Web3 é incrível, né? Educação online, recurso para educação, protocolos de empréstimo que estão trazendo dinheiro para as pessoas efetivamente se educarem, protocolos de empréstimo para as pessoas fazerem microtarefas, remuneração para pequenos, enfim, pequenos trabalhadores da indústria, aliás, do comércio mais informal. Tá? Essa é toda uma segunda coisa. E um terceiro lugar, que eu acho que é um pouco mais assim complexo, ou então institucional, são essas associações de quem se junta efetivamente para pensar, né, ali de ponta a ponta nas soluções. Então, o DNA ESG, eu diria, pelo menos com a cultura blockchain de código aberto, eu acho que nasceu interligado. Muito legal. E é o que a gente Não faz no sobrou, Plexus. assim, não sobrou muito para mim, né? Eu acho que tudo que a gente faz, ele realmente está
tá interligado. Eu acho que quando a gente a, uma das vantagens que nós temos nesta era, né, ou nesta geração, é que a gente está vivendo essa mudança disruptiva, né? A gente não está ouvindo como o TGA, né, as escolas clássicas da administração ou qualquer coisa que seja, não está vendo, né? A gente está vendo, a gente não está ouvindo o que aconteceu, né? Da mesma forma que a gente está vendo a evolução do mercado financeiro, nós estamos vivenciando. Então, eu acho que os testes do que funciona e o que não funciona, eles precisam acontecer, né? Como NFT, como metaverso, aplicabilidade, qual funcionalidade, o que vale a pena investir nisso ou não, né? Então, esse próprio caminho da gente testar, né? O que a gente consegue enxergar de ponte e buscar robustez científica, buscar robustez sob o ponto de vista estratégico, ele faz toda a diferença para a gente poder ter um, um, um grande produto, um grande serviço, algo que seja realmente novo. Quando eu achei que, que o NFT era a última coisa que poderia inventar no blockchain, veio o DeFi, veio o ReFi e deve vir mais uma meia dúzia de coisas aí que a gente não faz ideia, né? Isso mostra, primeiro, que eu estou ficando velho, né? E segundo que a gente está vendo, a gente está vivendo algo, uma mudança no tempo muito rápida, né? A gente consegue, a crise da bolsa de 29 durou X meses, né? Hoje uma movimentação de blockchain dura X dias, né? Então eu acho que fazer os testes e ir ligando o que funciona e o que não funciona, ele é imprescindível para a gente poder ter a robustez ou ter o amparo científico dos projetos, dos produtos e dos serviços. Excelente, gente. Eu acho que tem muitos potenciais. Queria assim, usar os 2 minutinhos finais, não sei se a plateia de novo convido a trazer e colocar perguntas. Se não, assim, usar os 2 minutinhos finais, eu sei que seria mais complexo que isso, a gente precisaria de mais tempo. Mas, assim, olhando assim, né, até o João pegando sua fala sobre fazer os testes para ver o que funciona, ou talvez a gente vai descobrir coisas no meio do caminho. Quais seriam, então, os principais desafios, assim, hoje que vocês já enxergam? São questões técnicas, desafios regulatórios, desafios culturais. Se puderem, assim, né, nesses últimos minutos, darem uma palhinha do que são esses principais desafios, que são pontos de atenção até para iniciar testes, né, quando formos desenvolver questões do tema. Assim, eu enxergo, assim, o problema eu acho que é o desafio que a gente ainda não conhece, né? Se a gente for falar em tecnologia, todos os problemas conhecidos, eles são reaplicados ou eles são corrigidos para uma próxima versão. Por isso que existe tanto MVP, por isso que existe tanto versão alfa, beta, enfim, né? Eu acho que o novo, né, aquilo que a gente não conhece, os grandes desafios são os problemas que a gente ainda não conhece. Então, se a gente sair, se a gente fizer um ciclo lá de PDCA, né, do Plan, do Check, Act, né, se a gente conseguir movimentar rápido dentro dessa cadeia, a gente consegue a gente consegue resolver esses desafios, entende? Então, eu acho que os maiores problemas hoje, do ponto de vista de tecnologia, não é do ponto de vista financeiro, porque não tem como a gente prever o que vai acontecer dentro do mundo das finanças, né? Ou a gente, como é que a gente vai prever o valor do dólar daqui 3 segundos, daqui 5 segundos? A gente não tem isso ainda, né? Mas imagina que, assim, acho que as grandes soluções, elas vêm rápido, uma vez que você conhece o problema. Então, acho que os desafios são os problemas que a gente ainda não conhece. Vocês de Paula também, Camila, querem comentar os desafios que você também tem observado. Eu acho, talvez um desafio é começar já logo esses testes, né, João? Assim, vamos partir para pôr a mão na massa também. Eu tenho uma coisinha aqui para acrescentar. Eu acho Uhum. que o primeiro desafio é isso, né? De como que a gente consegue trazer mais transparência e tecnologia para esse ativo sem aumentar, encarecer e repassar para o consumidor. Aí eu acho que o papel do regulador ele é fundamental.
E também isso que o João traz, que eu acho que é fundamental para a inovação por si, né? Então, como que a gente vai saber se vai dar certo algo que a gente nem vai tentar? E a gente vê, principalmente com quem está trabalhando nos mercados de inovação financeira em outros países, que não tem a possibilidade que a gente tem hoje, de estar aqui hoje, numa World Investor Week, organizada pelo Lab de Inovação Financeira, ou seja, o Brasil tem um Lab de Inovação Financeira, pessoal. Então, assim, a gente está num lugar muito especial, porque tem países que as pessoas não podem nem estar discutindo isso, né, a nível ali com o regulador. A gente tá aqui, a CVM tem grupo de trabalho, o Banco Central tem grupo de trabalho, a gente tem o próprio Lab trabalhando nisso. Então, acho que mesmo que a gente tenha esse desafio de poder fazer esse teste, ver o que dá certo e o que não dá, que é esse trade-off ali da regulação, né? O que vem primeiro? Vem ali, a gente vai deixar aberto, colocando em risco os investidores, os consumidores e todo mundo para soluções completamente novas, ou a gente não inova nunca e deixa todo mundo parado na mesma, né? Então, eu acho que o Brasil, mesmo nesse cenário ali de dificuldades, a gente está com uma pauta muito especial. Um cenário que Drex está sendo lançado ali para a gente poder fazer muitas inovações em diversos aspectos, que é uma moeda, né? A gente vai falar de toda a nossa economia podendo inovar, e também os órgãos principais aqui trazendo inovação como carro-chefe. E aí eu gostaria de chamar a Camila aqui para terminar essa fala, porque ela, inclusive, ajudou a liderar um próprio hackathon para tokenizar todo o patrimônio da União. Então, assim, gente, não tem lugar no mundo que isso está acontecendo ali em discussão de regulação e com um ativo nosso de escala de país. Então, vou passar para ela o microfone, que eu tenho certeza que ela pode trazer muito da experiência dela. Eu sabia que eu tinha que comentar alguma coisa na questão do caso de uso e estava esquecendo. O que eu acho, assim, de novo, né, duas falas que me deixaram, assim, de frente para o gol, porque o que acontece? A gente não sabe o que a gente não sabe, de fato, né? Então, existe uma série de complexidades que elas vão emergir a partir do momento que essa tecnologia, ela começa a ganhar escala por existir em casos de uso ali reais. Do outro ponto de vista, teve uma coisa aqui que aliás, complementando, teve uma coisa que o João falou que eu achei incrível, que é assim, a velocidade, né? A velocidade que você tem para alguma coisa apresentar problema ou solução quando você trata com uma tecnologia tão rápida e exponencial é muito mais rápida. Quando você replica dentro de um ambiente, né, blockchain, vícios que não deveriam existir, as más práticas que não deveriam existir, o efeito, né, dessas questões, ele acaba sendo sentido, em alguns casos, com muito mais velocidade e muito mais intensidade, porque é uma tecnologia que ela é positiva e negativamente potencializadora. Então, dentro desse contexto e trazendo um pouco o que a Paula está dizendo, e eu concordo, a gente tem uma conjunção de fatores extremamente relevantes. Quem quiser ter mais informação, por exemplo, desse hackathon é uma competição de programação, uma competição educacional, na verdade, assim, é uma iniciativa educacional que culmina com uma competição de quem passou por esse processo aí de aprendizagem para desenvolver em código aberto soluções que poderiam, né, ajudar a gerir, fazer a gestão do nosso bem público, que é o patrimônio da União, né? Então, assim, saiu bastante coisa interessante ali. Enfim, mas levando em consideração que existe adoção pelo brasileiro, que existe o espaço para conversar, que existem perigos ali, né, inerentes, coisas que a gente já conhece, coisas que a gente ainda não conhece. Para mim, o maior desafio, ele se chama coordenação. Como é que a gente vai alinhar quem são os atores necessários para a gente conseguir dar os passos que precisam ser dados com segurança? Dentro de uma jornada de inovação, trazendo ali, né, de um conhecimento que vem pelo hackathon, depois de uma incubação, uma aceleração, essas provas de conceito, como é que a gente coloca os olhos, né, para criticar e ajustar o que pode ser criticado e ajustado, mas também para, na base, acabar por, né, cortar o que não deveria ter a possibilidade de evoluir, porque vai trazer risco sistêmico, ou porque usa a tecnologia, enfim, às vezes para, né, opacidade ao invés da transparência. Então, fechando aqui essas duas coisas, dentro desse cenário de oportunidades que se apresenta na nossa frente pelos atores, né, que o criam, eu acho que a maior dificuldade vai ser a coordenação. E como a gente consegue, no mundo em que o spam de informação é tão alto, é tão grande, a definir mínimas métricas para que a gente possa navegar em rumo a um futuro o futuro próximo, em que traz os benefícios dessa tecnologia para a maior parte da população possível. Então,
essa seria a minha contribuição, e aí já agradecendo a todo o Lab, na pessoa da Gabriela, a Paula, que, enfim, quantas oportunidades, e fico sempre, assim, tocada de poder conversar com você nessa nossa caminhada. João, prazer pela primeira vez estar dividindo esse espaço, né, com você e a todo mundo que veio acompanhar a gente. Muito obrigada pela oportunidade de pensar um pouco mais sobre esse assunto. Pegando sua fala, a gente que agradece. Acho que aqui a gente poderia ficar mais um bom tempo conversando, mas principalmente a gente vê que tem oportunidades várias e desafios, e que eles muitas vezes são desafios que a tecnologia já traz muitas soluções. Os desafios são até, né, essa coordenação, é fazer os testes, é colocar rodar um pouco, né? Até desafios muito mais humanos do que os tecnológicos. Mas a boa notícia é que eu acho que a gente tem esses atores, tem essa confluência de fatores acontecendo. Então, assim, em nome do Lab do GT Fintech, só tenho a agradecer a vocês, a quem esteve aqui também nos assistindo. Vocês também, João e Paula, querem colocar alguma colocação final. Estão chegando. Ah, não, eu agradeço demais. Para mim, como no começo, né, eu falei, é um prazer muito grande poder falar sobre isso aqui, poder ter um espaço e dividir aí a mesa com pessoas tão bem conceituadas e com domínio no assunto. Acho que enriquece a, 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 a pauta, enriquece o nosso conhecimento. E é realmente uma troca de experiência, uma troca de ideia. Agradeço demais. Ah, é isso mesmo, né? Aí você fechou bem, João. Acho que é isso. A gente está aqui muito bem acompanhado. Eu estou muito bem acompanhada, né? E a gente vê esse esforço se realizando ali no próprio trabalho do Lab, né? Como a Camila falou, que um dos maiores desafios, sim, concordo, é a coordenação. E a gente só vai conseguir resolver esses desafios globais juntos. Então, assim, a gente tem muitos desafios por aí, mas aqui cada um atuando, contribuindo e a gente podendo orquestrar tudo ali na nossa escala, não só de país, mas de mundo, é o que eu quero ver acontecendo daqui para frente. Então, muito obrigada, Camila, pelo seu trabalho, João, pelo seu trabalho, Gabriela, pelo seu trabalho, e todo o Lab também por organizar e colocar a gente aqui junto, para a gente continuar, né, no nosso percurso ali, para poder trazer, né, tudo, que todas as possibilidades de investimento um dia sejam possibilidades de ESG. Eu acho que é isso. E blockchain vai ser só uma infraestrutura para ajudar a gente a chegar lá. Então, esse é meu final aqui. Perfeito, gente. Eu acho que, eu espero que seja, né, o primeiro de vários pontos que a gente vai aqui se cruzar e nessa jornada. E acho que bom que vocês toparam vir conversar aqui com a gente no Lab, no GT Fintech, sobre isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos, todas que estão nos ouvindo. Grande abraço.